Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com um novo episódio do Glasgow 15 e dessa vez eu, Sidney e Dr. Renato estamos com um convidado excelente, uma excelência aqui no assunto, que é o Dr. Gustavo Xavier. Boa noite, pessoal. Psiquiatra e coordenador da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos do CREMERNE, o CODAME. E nada mais justo do que passar a palavra para Renato e depois para Dr. Gustavo Xavier. Renato, é com você. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui de novo. E realmente a gente está muito feliz com a presença de Dr. Gustavo. Dr. Gustavo. Boa noite a Sidney, a Renato, a todos os colegas que estão assistindo o Glasgow 15. Primeiramente, parabenizar pelo espaço, pelo título do podcast, né, do programa espetacular. Espero hoje a gente falar sobre coisas importantes, sobre publicidade médica, atuação dos conselhos regionais de medicina, o Conselho Federal de Medicina também, e vai ser muito bacana esse bate-papo. Perfeito. Gustavo, a ideia daqui é a gente bater um papo descontraído, tá? Entre amigos, e você fique muito à vontade, tá? A gente realmente teve essa ideia porque a CODAME tem feito um trabalho muito interessante. Eu acompanho você fazendo as suas palestras para os médicos, falando sobre publicidade médica. E a ideia daqui é a gente trazer mais informação ainda para os médicos. Uma vez eu dei uma palestra em 2018 na Associação Médica e eu bati um pouco na questão da obscuridade, né? Dr. Roberto Luiz Dávila, na época que teve a edição da Resolução 1974-2011, ele disse que os conceitos que estavam sendo trazidos ali eram um pouco obscuros, assim, não, eles precisavam de mais elaboração por parte dos conceitos. Não, ele eram um pouco imprecisos, né? Assim, o que é autopromoção, né? O que é concorrência desleal, né? Então, assim, ele disse, nós estamos lançando essa resolução, temos o manual da CODAME, mas vai fazer, é papel dos CRMs, é no balanço da carreta que as abóboras se acomodam, né? Então, com o uso da resolução, com a aplicação, com a orientação e o entendimento dos conselhos, é que isso vai ganhar uma concretude maior, né? Então, assim, a gente teve depois uma resolução em 2015, que também trouxe, por exemplo, a proibição do selfie, né? E hoje, a proibição do selfie já é uma coisa arcaica, né? Quem é que não tira um selfie, né? Então, você proibir um selfie porque o selfie seria uma autopromoção, né? Então, o direito ele está sempre em evolução, ele está sempre em mudança, né? E a ética também, né? Então, como é uma resolução que trata de ética médica na publicidade, tem que estar sempre se adaptando. E a ideia de ter você aqui, aproveitando que Sidney também é da CODAME, né, é que vocês possam trazer um pouco desse cenário, desse trabalho, dos posicionamentos. Podem ser posicionamentos divergentes, não tem problema, né? E pontos que possam ajudar, orientações que possam ajudar os médicos a buscar por uma publicidade mais correta, né, uma publicidade mais que se alinhe com o pensamento do Conselho de Medicina. E é isso, licença, Gustavo, e é isso que até faz um pensamento de coerência na CODAME. Termos várias pessoas, né? Porque, por exemplo, eu e Gustavo podemos, no mesmo coordenação, no mesmo sistema, no mesmo órgão, podemos ter pensamentos divergentes. E daí é que a gente vai tentar amadurecer. Exato. Não, por que você está dizendo isso, Gustavo? Não, porque o meu pensamento é esse. Não, vamos converger aqui, isso aqui não é assim, eu acho que eu vejo dessa forma. Realmente. Quantas vezes eu cheguei e disse assim, eu me enganei, eu estava pensando que isso aqui era desse jeito, e não é desse jeito, você me fez enxergar. Então a gente aprende mais, evolui e elabora um formato, como é que se diz? Um resultado consistente, coerente com a realidade. Exato. E com o que o médico quis fazer e está determinado a aprovar eticamente, é evidente. Exatamente. Primeiramente, acho que nossa conversa não vai dar para um só programa. Eu fico à disposição, com certeza. Nós temos que entender, eu estou fazendo agora, por último, um estudo meu, que não tem nada a ver com
atividade acadêmica nem nada, é uma curiosidade minha, de um estudo comparativo dos conselhos, né, federais de vários países. Primeiro que não é todo país tem Conselho Federal de Medicina. Os Estados Unidos não tem, o Canadá não tem. Não é? Então, como é que pode isso? Né? A construção histórica da lei brasileira fez com que a gente tivesse um país, uma federação, de forma que os estados todos eles têm que cumprir leis federais, não é? E o Conselho Federal de Medicina nasce nesse contexto de ter uma unidade no país. Né? Então, as resoluções do Código de Ética Médica ele vale para todo o país. Por exemplo, nos Estados Unidos não é assim. Né? Nos Estados Unidos você tem juntas, não tem conselhos. Você tem juntas nos estados, assim como no Canadá também, e eles seguem, vejam você, o Código da Associação Médica Americana, que foi o primeiro Código de Ética Médica do mundo, criado por Thomas Percival, com uma orientação da junta. Também a junta não é obrigada a ter um Código de Ética Médica. Tem estado, nos Estados Unidos, que não tem Código de Ética Médica. E outra coisa, os médicos só sofrem sanções se forem associados da Associação Médica Americana. Se ele não for associado, ele não sofre sanção. Aí você pergunta, como é que pode um negócio desse? Ele segue o quê? A lei. Então é o Código Penal, é o Código Civil que vai regular um médico lá. Aqui não. Aqui nós temos regras muito claras, em alguns aspectos, com artigos, coisa que não tem em todos os países, não tem artigo, aqui nós temos artigos. Né? Outros países têm capítulos, têm opiniões, vejam que coisa interessante, opiniões, aí a opinião pode mudar, né? As juntas se reúnem, mudam a opinião e rapidamente, o que seria um artigo aqui que levaria anos para mudar, lá eles mudam rapidamente. Como opinião. Como opinião. Então, por outro lado, o Conselho Federal de Medicina, como não pode todo mês criar um Código de Ética Médica, ele tem as resoluções, e nós já temos mais de 2.300 resoluções. O que se chama de documentos auxiliares. E a resolução ela tem poder restritivo, porque no artigo 18 do Código de Ética Médica, sim, diz que o médico tem que respeitar a resolução. É aí que nós vamos começar a nossa conversa. Como o artigo 18 diz que nós temos que respeitar as resoluções, a resolução da publicidade médica tem que ser respeitada. Então, se você for ver, a grosso modo, nós vamos entender que nós temos 117 artigos, sendo que um desses artigos vale por 2.300. Sim. Certo? Então, é muita regra. Né? Isso não é trabalhado na formação médica. Nós temos também uma coisa que os outros países todos têm, que é um código de processo ético profissional, que rege o rito da atividade judicante, porque o Conselho Regional de Medicina e Conselho Federal de Medicina eles têm uma atividade judicante, coisa que outros países não têm, vai para o juiz mesmo, o juiz vamos dizer assim, daquela da justiça comum. Isso. Né? E não, a gente tem uma atividade também de juiz, digamos assim, porque nós temos julgamentos e lá vai ter um veredito final. Por isso a importância do colégio, de ter 42 ético, né? Conselheiros, porque nós vamos ter opiniões diferentes, olhares diferentes, mas no final a justiça prevaleça, que seja algo mais próximo do que seria realmente a verdade, digamos assim, a justiça. Bem, a publicidade médica, ela é um assunto, como a ética é plástica, ela não é estática, né? Ela é plástica, ela vai mexendo, ela é dinâmica. Né? O que era ético há alguns anos pode ser antiético hoje, o que era antiético antigamente hoje é ético. Isso vai mudando. É claro que nós levamos 11 anos para ter uma nova resolução. Essa resolução de publicidade médica é de 2011. Isso. Nós estamos em 2022, prestes a lançar a resolução nova. Isso. E eu penso... Você já viu a minuta dessa resolução? Não, mas nós temos, assim, mais ou menos spoilers, né? Do que vai acontecer. E o que vai acontecer é isso que você previsão colocou. É para sair agora, é? Está muito próximo. A gente, inclusive, no podcast anterior, conversou sobre isso. Sobre até sobre máquinas, instrumentos, aquelas coisas, então, né? Um spoiler. Um spoiler que você deu, mas um entendimento importante é que a resolução virá mais minuciosa. Ela vai esclarecer mais o que deixou muito espaço. Porém,
você que é do direito, não é um estudioso, você sabe que, por mais que se esmiúce uma lei, por exemplo, que venha com não sei quantos artigos, você vai sempre ter uma interpretação diferente. É por isso que existe Ainda a figura bem, do né? juiz. E advogado. E Né? do advogado. Né? Senão era um programa de computador, como muitos profetizam. Exatamente. Né? Que a figura do juiz vai se nunca acabar. vai acontecer, nunca vai acontecer. Do Porque o juiz, advogado. ele sentencia, Exato. a sentença vem do sentir. Exato. Uma máquina nunca vai conseguir fazer isso. Né? Então, é necessário que as pessoas discordem da resolução. Isso. Inclusive, eu, como o doutor Sidney, discordamos de várias coisas da atual resolução. Mas aí vem, por exemplo, a parte chata. Consegue lembrar de uma discordância? Vem a parte chata, que é cumprir a regra. Nós não podemos prevaricar. Né? Se diz assim, é proibido antes e depois, não temos o que fazer. É proibido antes e depois e pronto. Não tem como fazer uma interpretação muito sistemática, difícil, né? Porque tem coisas que são muito uma interpretação pétreas. teleológica, ou seja, uma interpretação que avalia o fim da norma, a finalidade da norma e o que o Sidney acabou de falar, fruto do entendimento do conselho, entendeu? Daquela região, porque o Código de Ética Médica, a Resolução 1974, a outra que veio alterada em 2015, ela tem abrangência nacional, né? E os conselhos, eles têm autonomia para interpretar e decidir e dar pareceres. É uma das atividades da CODAME. Por né? isso que tem as CODAMEs regionais. Agora é importante dizer que os pareceres são na circunscrição, não é isso? Na região né, do Estado. Porém... E os pareceres vão a pleno, né? Porém, temos uma coisa interessante, que há uma quebra das fronteiras quando a gente fala de publicidade médica. Porque alguém que faz... Por exemplo, você opera um paciente no Acre, o que vai acontecer naquela cirurgia fica ali no Acre, não vai ter repercussão aqui. Mas se eu faço uma publicidade irregular no Acre e boto no mundo, chega até o Rio Grande do Norte. Então, isso é uma das dificuldades. Não é? Então, os regionalismos morreram. Por quê? Porque as redes sociais não têm fronteira, doutor Renato. Então, você faz uma publicidade no Alasca, vai chegar em Caicó. Não vai? Então, é por isso que, de uma certa forma... Vai derreter, né? Do Alasca para Caicó vai derreter. Vai derreter, mas dizem que já nevou em Caicó, ou faça sol no Alasca, não sei. Mas o que eu quero dizer é que, neste sentido, veja que é interessante, nesse sentido, o Conselho Federal de Medicina ter sido criado, ele criou uma unidade de federação de forma que acredita que todo o Brasil vai funcionar da mesma forma. Na publicidade, isso tem sentido, porque as redes sociais colocou tudo para todo mundo. Não é verdade? Inclusive a telemedicina, como você falou, eu posso consultar uma pessoa, não é, que está lá em São Paulo. E antes isso não ocorria, né? Não. Por exemplo, os números, os conselhos eram umas federações estaduais. Por exemplo, eu com um carimbo, com o conselho, com os números de CRM aqui, não poderia prescrever sequer na Paraíba. Não, só se eu tivesse um novo registro lá. Exato, mas agora eu mandando uma receita aqui, a pessoa indo para Paraíba comprar, isso agora é plausível. Isso para mim é evolução. Isso é evolução. É evolução então, porque passou. Você pega um avião, 3 horas você está lá no seu médico, né? Aí isso. você volta para o seu estado, eita, preciso da receita e eu posso fazer uma receita online. Então, assim, isso eu acho que por exemplo, quando as pessoas criticam que o Conselho Federal de Medicina é atrasado, não é verdade. Porque nós temos 2.300 resoluções. O tempo todo o Conselho está se debruçando sobre o WhatsApp. Tem resolução sobre o WhatsApp, não é verdade? Então, eu já começo a dizer que há uma modernidade. Há um acompanhamento. Agora, ele não é automático. Por quê? Porque aí vem a questão da estrutura colegiada. Você tem eleições de conselheiros, você tem que passar por o estabelecimento de um relator que vai criar uma resolução, que vai passar no pleno inúmeras vezes, você sabe, imagina debates. O último teve uma coisa inédita,
que foi uma consulta pública. Não é essa publicidade médica, teve uma consulta que nunca teve. Era coisa ali dos conselheiros. Teve uma consulta pública. Eu mandei lá minhas... Essa última que vai sair? Essa que vai sair, ela é fruto de consulta pública. Lógico que não precisa ser acatado tudo. Parece que foram mais de 1.000 contribuições. Né? Então, os conselheiros tiveram que ler essas 1.000 contribuições. E lá eles votaram, não é? E vão publicar a resolução. Eu falo dos conselheiros federais. Tá? A discussão dessa resolução da telemedicina começou em 2018, pelo Conselho Federal. Inclusive, teve lançamento, foi recebido pelos conselhos regionais e pela sociedade, a telemedicina, com muita crítica. Eles revogaram para fazer uma nova, que aí veio esmiuçando aquilo que a gente queria. Que a antiga, essa que foi revogada, né? Ela soltou termos, denominações dos desdobramentos da telemedicina, que seria teleorientação, etc. Sim. E não dizia nada. E agora não. Ela explica. E teve uma coisa interessante. No meio do caminho, chegou a LGPD. Sim. E aí eles incluíram a LGPD, quer dizer, um artigo para obedecer a LGPD Foi. dentro da telemedicina, Sim. coisa que não tinha naquela época. Você veja como as coisas mudam. Vão passando. Mas demora um pouquinho porque tem que passar pelo pleno. Isso. E o que fez desenganchar com força a telemedicina foi justamente a pandemia. Sem dúvida. Porque 2018. Aí 2019, aí veio a pandemia, aí disse, não, a gente já estava ali com a telemedicina pronta para sair, só mais para radiologista, um exame à distância, para oftalmologia, alguma coisa nesse sentido, que fazia exame à distância, para aqueles médicos da UBS do interior, né? Aquelas imagens. Aí não, com a telemedicina, com a pandemia... Veio a lei federal em 2020, autorizando. Então, aí desenganchou mesmo. De 2018 para 2020, aí não, agora Eu vamos acho soltar, que vamos acelerar e deixar livre. Existia uma repressão tecnológica, uma etiqueta tecnológica, as pessoas tinham medo de fazer reunião online, achando que não ia ter o mesmo peso, e a pandemia, ela tirou esse véu. Nós estamos aqui hoje por conta da pandemia. Porque senão a gente não teria coragem de fazer um podcast assim. É verdade. Não é verdade? Então, por exemplo, os juízes passaram a ter menos medo de fazer uma audiência, de um julgamento online. Faz 2 anos que eu só faço sustentação oral online. O próprio Supremo, né? O Mais de próprio 2 Supremo. anos. Então, todo mundo perdeu o pudor. É. Mas nós já tínhamos webcam, nós já tínhamos Já. internet, nós já tínhamos aplicativos de videoconferência e não usávamos. Né? Nós já tínhamos certificação digital. Tudo, não teve uma tecnologia nova que apareceu. Todas as tecnologias já existiam. A gente que não colocava em prática por pudor, por tradição, por medo. E agora, né? e agora a reivindicação é que continue, né? Não, aí não tem Advogado não quer mais audiência de Não conciliação tem mais retorno, assim, presencial. A gente não quer mais. Deve só ter quer online. alguma coisa né? aí. A de conciliação, sim, porque vai dizer que não tem acordo, o cara nem perde tempo O saindo de conselho- casa. Nem tem aquelas conselho arengas, vai né? ter Tem o aquelas quê? brigas, nem aquele tem possibilidade de... Conciliação deve ser uma coisa... É horrível. O Conselho já está mais de 2 anos com julgamento online. E não Então, houve prejuízo algum. Pelo menos não houve nenhuma reclamação até hoje com relação aos julgamentos online. Nenhuma. Então isso quer dizer que as coisas estão caminhando. Eu participei. Então, voltando à Voltando à resolução e à publicidade, publicidade, porque uma coisa é a seguinte, você Você falou... pediu para eu não esquecer uma coisa que eu Qual não é o concordo. aspecto que você tem não muitos. concorda? Você falou uma coisa aí que disse, não, o que era ético antigamente pode hoje não ser, e vice-versa. Contanto que uma coisa que fique bem clara aqui para o nosso público, não existe meio ético, é ético ou não ético. É evidente que hoje, uma coisa que era totalmente antiética, hoje sendo passível de ser feita dentro da ética atual, aí passa a ser ético. Mas não tem esse negócio, é mais ou menos ético, a moça está mais ou menos grave, não existe, né? Isso, então não existe meio Não nesse existe sentido. porque nós temos um código de ética Sim. médica. Porque uma coisa é a ética médica. Olha só, interessante. Uma coisa é a ética pura, a ética de Platão, Aí de lá vem os Aristóteles. conceitos filosóficos e psiquiátricos. Aí depois nós temos, na verdade, estamos falando aqui, é de deontologia. Sim. Né? Deontologia, que é sobre os códigos. Aí, como tem código, tem artigo. O artigo não tem meio termo, é como você falou. Ou você é culpado, ou você é inocente. Não é? Você não é meio inocente, nem meio culpado. Não é verdade? Exato. Agora, dentro da culpabilidade, você vai dar... Olha,
Sim. Foi leve, foi moderado ou grave, de acordo com as alíneas. Porque o código é assim, né? Quando você estuda a ética pura, aí você vai colocar realmente num campo muito subjetivo. O código vem para tirar a subjetividade e trazer uma objetividade, que é uma objetividade similar ao Código Civil. Né? Se você for ver o Código de Processo Profissional, tem vários momentos que ele segue como um código do direito, não? Quase igual, assim, né? A estrutura do código, né, de processo ético profissional é semelhante à estrutura do Código de Processo Civil, por exemplo. Mas, enfim, uma das coisas que eu não concordo, eu vou lhe dizer. Como a resolução sai... uma coisa que eu já falei. Como a resolução sai, quando a resolução sai, ela está dizendo, ela determina. Pode e não pode. Igual aquela moça que tinha no programa de humor, a nutricionista. Posso ou não posso? Pode, não pode. Sim. Lembra disso? Isso aqui pode, isso aqui não pode. Não Pronto, pode, e pronto. Pode. Né? Uma Uma das coisas que a resolução veio antiga, que ainda está em vigência, né? Ela coloca a questão da convocação. Convocar um médico que já fez várias infrações, a gente está vendo o que ele fez, e a gente convoca para ter uma conversa. Isso, naquela época, foi importante porque foi um modelo pedagógico. Né? Foi um modelo pedagógico, não era obrigado, mas todo mundo tem essa prerrogativa que eu acho que vai continuar. Sim. Mas, entenda, se já está na resolução lá que você não pode, para que eu tenho que chamar a pessoa para dizer outra vez que não pode? É dar uma segunda chance. O nosso código, além dele ser paternalista, porque ele é paternalista mesmo, no sentido literal. Os códigos são paternalistas, que vem de Hipócrates, pai da medicina. Então, os códigos são paternalistas. Mas eu ouso dizer que são maternalistas também. Porque é muita chance. É muita chance. Não é? Então, eu acho que vai de encontro à Lei Geral do Direito brasileiro, que diz no seu artigo 3º que você não pode dizer que não conhece a lei. Então, eu não posso... Como é que eu convoco uma pessoa para dizer, olha, na lei diz isso? Gustavo, Né? aí a gente entra num debate, porque o que eu vejo, né, defendendo os médicos, e já faz muitos anos que a gente trabalha com defesa médica e já atuou também em defesas de médicos nessas questões de publicidade. O médico, eu sei que vocês do conselho não têm essa dificuldade tanta, porque quem é conselheiro lida com código de ética, com resoluções, com documentos jurídicos. Isso. Então, mesmo que inconscientemente, vocês têm uma facilidade para fazer uma leitura disso. Mas o médico que todo dia só está operando, que só está lidando com medicina todos os dias, ele tem uma dificuldade muito grande para lidar com regras, com direito. Porque ele não fez uma formação boa. É aí que entra uma discussão ontem, num grupo que eu faço parte. O cirurgião que passa o dia dentro do centro cirúrgico, ele não pode esquecer que dentro do ato, na mão dele, no bisturi que ele está segurando, tem um ato médico que envolve uma ética médica. Essa é a questão. A formação médica em ética ela é sofrível. Isso. Quantos médicos se formaram e sabem que existe um código de processo ético profissional? Acho que nenhum. Nenhum. E todos pensam que o CRM só tem uma finalidade, pegar a carteira no final do curso. Mas desconhecimento. Não é só aí. Eu acho que a limitação não é só essa. A limitação é de entendimento básico. O entendimento básico, exato. Como dizia o jogador Romário, o senador Romário, né? Tinha que ter ensino jurídico na escola. Né? Porque é difícil, realmente. É verdade. Direitos do cidadão, etc. Exatamente. Então, isso passa pela formação médica. Tem até uma disciplina de ética médica que parece que deixou de ter na faculdade de medicina. Na faculdade tem uma de bioética, inclusive eu sou... A professora Ana falou isso um dia desse. Eu sou colaborador da UFRN, tanto aqui como em Caicó, às vezes quando dou uma aula de bioética, mas a bioética é diferente da ética médica. Diferente. É necessário que se estude código de ética médica. Que o cirurgião está ali operando, ele não está sabendo muito, mas na verdade, você sabe muito bem, ele está operando ali porque ali existe o quê? Vamos no direito médico. Ali existe uma Covisa que determina... Fiscaliza, determina... Que chancelou aquela liberação cirúrgico da pode lei. funcionar ou não. Se o CRM também liberou, de acordo com o que estava lá, também Ali, precisando ou não. Quer dizer, existe toda uma legislação que o centro cirúrgico só está aberto por conta disso. Isso. O paciente permitiu,
que ele fizesse E aqui vamos cirurgia, entrar, e vamos né? até deixar claro aqui, que, como um parênteses, que são 3 órgãos aí. O Conselho Regional, pela fiscalização, pelo DEFINS, a Vigilância Sanitária e os bombeiros. Então, pelo menos isso. E o Ministério da Saúde, o Brasil o Brasil é muito complexo, né? Vocês sabem disso. Então, o Brasil, no direito médico, você tem que avaliar várias e várias instâncias, né? E atores que orbitam o ato médico. Você veja, na minha especialidade de psiquiatria, no Ministério da Saúde, existem 99 portarias colocando balizas na minha especialidade. Então, eu tenho que saber portaria do Ministério da Saúde. Eu tenho que saber legislação, Código Penal. Né? Claro. Omissão de socorro, não Sim. tenho que saber o que é uma omissão de socorro. Código Penal brasileiro. Eu tenho que saber Código de Ética Médica. Eu tenho que saber RDC, que são as normas da Anvisa, para não cometer uma infração sanitária. É muita coisa. É muita coisa. É um compliance muito grande, não é verdade? Mas vou dizer... Mas volta aí ao que você estava perguntando. Aí. Então, eu acho que convocar pedagogicamente já não é mais o caso. Eu acho que a resolução já tem 11 anos, as pessoas já sabem muito sobre publicidade médica. Apesar de que, lógico, como você mesmo disse, o médico sai sem saber muita coisa de ética, mas é para ele saber. Aí é uma falha no ensino. Mas dizer que desconhece a lei não lhe dá o direito de infringi-la. Quando eu fui o jurídico da Sociedade de Dermatologia, sim, a doutora Maria do Carmo era a presidente, doutora Elvira e doutora Maria do Carmo Gineco eram da CODAME. Lopes. E aí, na época que eu era jurídico da Sociedade de Dermatologia, uma grande dor da dermatologia eram os médicos fazendo publicidade, dando a entender que eram dermatologistas sem ser. Isso. E a doutora Maria do Carmo, da SBD, disse assim, Renato, a gente precisa chamar esses médicos lá no CRM, porque tá demais. Né? Então, a gente tinha, sei lá, uns 30 fazendo publicidade desse jeito, mas a gente começou com 10, os mais gritantes. Isso. Né? E, na época, o doutor Marco Jacome fez um termo de ajustamento de conduta com esses médicos, um TAC. E alguns simplesmente ignoraram, e aí ele disse que ia transformar em processo ético. Que eu acho que no final terminou não virando, não sei. Levando a culpabilidade. Porque quando eu saí do jurídico do SBD, aí essas questões continuaram lá. Então, vamos entrar no assunto que é o mais comum. O que é o mais comum? Aí eu ia perguntar, ainda se usa o TAC? Porque você está dizendo que não concorda com a convocação, e sim com a aplicação, então seria logo a instauração de uma sindicância. Eu acho que quando a CODAME faz um rastreio minucioso, ao pé da letra, já identificou todas as infrações, a sindicância, que ainda é informal, vai avaliar se está certo ou está errado. Para que as pessoas saibam, a CODAME faz esse rastreio pela própria CODAME ou qualquer pessoa que queira levar para a CODAME. Claro. Então, assim, são 2 processos de informalidade. Quando passa pela... É por isso que eu acho que 2 processos de informalidade não cabe mais. Porque a sindicância já é informal. Se a CODAME mandasse direto para o PEP, processo ético profissional, aí sim, eu acho que a convocação realmente faria sentido existir, porque aí você não tinha uma outra opção de se manifestar. Mas como nós já temos a sindicância e com o novo CPEP, o novo Código de Processo, a sindicância persiste, inclusive dá ênfase a isso no novo Código de Processo Profissional, que a sindicância é um momento mais informal, não tem por que você ser informal 2 vezes. É um entendimento meu. Outra coisa, vamos falar sobre o que é mais comum. O que é que chega mais comum? Pessoas que fazem publicidade de uma especialidade que não é registrada no Conselho. Esse é o que tem mais polêmica no Brasil todo. Aí vem a questão que o Conselho ele serve para 3 coisas. Ele serve para fiscalizar, para disciplinar e para julgar. Por isso que ele tem uma atividade judicante, né? Sendo que, à medida que você faz isso, quando você fiscaliza um hospital ruim,
que tem um buraco no centro cirúrgico, você manda ajeitar, você está fazendo sua parte de fiscalizar, mas você está ajudando quem? A A sociedade. sociedade. Isso. Então, a função social do Conselho em defender a medicina, ela é, por tabela, excepcional. Porque, e quando você pune um médico que está errado, você está dando um bônus ao médico que está certo. E ajudando a sociedade E também. ajudando a sociedade. A não cair Esse é no... o entendimento. Agora, por que muitas pessoas criticam o Conselho? Porque elas não conhecem o rito. E para os porque médicos o que estão processo- ouvindo a gente, quais são as punições que o médico que faz uma publicidade ilegítima, ilegal, está Vamos fazendo? lá. O que pode Então, acontecer vamos- com ele? O que pode acontecer com o médico? Primeiro, deixa eu falar, a gente pulou a especialidade. Sim. Então, dermatologia, que é uma das mais comuns. É mais a pessoa, por que existe essa punição para não colocar dermatologista no carimbo sem ter a residência ou título especialista? Porque aí você arrisca jogar na sociedade alguém que não tem perícia suficiente, comprovada, e ele cometeu um erro médico. Isso é uma defesa da sociedade. Uhum. Não há dúvida. Certo? Então, mas eu fiz porque aí há uma incongruência com o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, para qualquer curso que passe lá de 360 horas, ele dá um nome de Certificado. especialista. Que esse nome, na minha opinião, está errado. Ele podia ter capacitação, por exemplo. Mas o Conselho Federal de Medicina não lê da mesma forma. O Conselho Federal de Medicina lê que o especialista é aquele que fez a residência médica e ou o título de especialista. Qualquer outra possibilidade não entra. Aí o Ministério da Educação, que não há diálogo entre as fontes, isso é um problema no Brasil, não há diálogo entre as instituições, ele cria qualquer coisa, um especialista em podcast. 360 horas são um especialista em podcast. Acabou. Aí eu boto lá, Gustavo, especialista em podcast. Pelo Ministério da Educação. Mas os médicos têm que entender que ele não tirou o registro dele no Ministério da Educação, ele tirou o registro dele no Conselho Regional de Medicina. Queira ou não queira, no Brasil é assim. Tá? Tudo bem. Então, os médicos mais antigos, que na época, que isso está se acabando, Sidney, porque as gerações, né? Isso, já na passaram. na época não tinha residência médica em determinadas especialidades. Na época não se exigia. Então, existe uma outra resolução, que eu não lembro aqui o nome, é 1900, aliás, 2000 alguma coisa, que é uma resolução que diz que os médicos que até abril de 1989 já trabalhavam como dermatologistas vão lá e vão tirar o RQE dele, o registro como dermatologista. Comprovando Essa a diretoria, a acabou. direção do negócio Então, comprovando. as pessoas não sabem disso. Às vezes tem uma pessoa antiga, é só ir lá e registrar, sem maior problema. Aí, Gustavo, 1989 é uma data muito dura. Devia botar até 95, até 2000. Bem, foi a data que o Conselho Federal de Medicina entendeu que depois de 1990, depois de abril de 89, ninguém pode reclamar que não tinha como fazer residência, que não tinha como fazer a prova de título. Isso. É isso. Então, brecha existe. Que não é brecha. É um direito, vamos dizer assim, que se deu pelo Conselho Federal de Medicina. Caminho existe. Um caminho existe. Então, existe caminho. Tá. Eu penso que essa questão de dizer que é especialista ou não, ela é importante, porque, como eu digo, eu estou na Codami há 3 anos, agora que eu assumi a coordenação. Mas nós recebemos, por exemplo, um e-mail de uma paciente que era gestante e foi encaminhada para o endocrinologista, porque teve complicações na gestação. Ela você veja que é o próprio paciente que percebe a formação do médico. O médico que está escutando esse podcast, ele não pode esquecer que o paciente está muito vivo. Ele é vulnerável, mas hoje ele está cada vez mais vivo. Ele investiga. Então ele percebe o vocabulário do médico. É muito comum pessoas se passarem por psiquiatra, médicos. Né? Eu me lembro, quando você era presidente da sociedade, você teve uma palestra falando sobre isso. Os pacientes chegam para mim e dizem assim, doutor Gustavo, eu notei que ele não tinha o jeito de psiquiatra. Eu disse, o que é jeito de psiquiatra? É ser doido? Né? Mas é o vocabulário. É o vocabulário.
O vocabulário do Ela discurso... estava muito normal. É. Eu me lembro que você disse numa palestra que você falou lá no CTC sobre isso, quando você era presidente da Isso. sociedade, que era um número assustador. É assustador. É assustador. Eu me lembro que eu fiz um levantamento, na época, não tenho esses números aqui, mas na época nós tínhamos em estados como Bahia, Ceará, que quase a maioria era de médicos que não eram psiquiatras. Aqui a maioria Quase ainda a é maioria. psiquiatra. Mas tinha estados que tinham mais pessoas que não eram psiquiatras, com carimbo de psiquiatra, do que as que verdadeiramente eram. E veja, aí essa questão de ser especialista ou não, ela é importante por conta disso que eu estou falando. Essa paciente especial, ela percebeu. E ela fez a denúncia à Codami. E o que foi que ela alegou no e-mail? Uma pessoa humilde, mas que de alguma forma... Ela mandou só um e-mail. Mandou só um e-mail. De alguma forma ela digitou lá, com erro de português e tudo. Sim. Mas você percebia que era uma pessoa humilde? Ela estava reclamando do endócrino. Não, ela estava... Endócrino. Ela estava dizendo a frustração que ela teve em ter juntado dinheiro com parentes, ter juntado o valor da consulta, ter ido ao endócrino, ter percebido algo errado e quando chegou descobriu que a pessoa não era endócrina. É por isso que em outros podcasts anteriores, eu mesmo já citei aqui com o Dr. Renato, de que o CRM está para defender o médico e a sociedade. Não há dúvida. E a gente falou também sobre o paciente complicado, que é o paciente... Não sei se a gente falou no podcast ou se a gente falou em conversas nossas. Sim. Que o paciente que faz um esforço financeiro, junta dinheiro para ter o atendimento médico, esse paciente é muito exigente. Pois é, e chega para a gente, Gustavo, tanto na Codami quanto como queixas e abertura de sindicâncias, que pode evoluir para processo ético-profissional ou não. É isso, que é bom que todo mundo observe isso, que é para isso que existe a condição de RQE e de especialista, para evitar esse tipo de situação, que a pessoa se sente enganada. Se sente enganada. Né? E quando ele diz assim, eu procurei um especialista, quando vi não era especialista. Quer dizer, eu me submeti a uma cirurgia tal e deixei uma cicatriz. Olha só, se a pessoa for para um cirurgião plástico ou um dermatologista e fizer uma incisão de uma lesão que era um câncer de pele ou até da parte estética, ficar uma cicatriz feia, ele foi pelo menos para um médico que ele sabe que tem capacidade técnica e que não, na melhor das hipóteses, não poderia ficar tão melhor do que ficou. Certo? Já se ele tivesse sido enganado ou tivesse ido para uma pessoa que supostamente dizia especialista e ficar feia, ele vai dizer, puxa vida, eu devia ter ido para um especialista. Esse cara é um charlatão. Esse cara é um charlatão. E se eu soubesse disso, então por isso que o CRM exige para defender você que está nessa situação. Uma coisa que eu critico assim... Porque muita gente não sabe disso e fica crucificando todo mundo. Uma coisa que eu acredito é, por exemplo, vou falar de uma área sua que não é reconhecida ainda, tricologia. Sim. Mas eu acho que tricologia é uma área do conhecimento tá em voga médico. Com força. Isso. Né? Mas não é reconhecido. Então, há uma morosidade, na minha opinião, há uma crítica, uma autocrítica, né? Até porque eu faço parte do Conselho Federal de Medicina na minha área, da Câmara Técnica de Psiquiatria. Então, realmente, há uma morosidade em avaliar essas áreas de atuação, que poderiam ser maiores. Né? Pelo menos chancelarem para as pessoas certas, né? Para as especialidades corretas. Exatamente. Aí você vai ter uma Sociedade Brasileira de Tricologia, você vai ter uma prova de título para tricologia. Outra, por exemplo, mais forte. Cirurgia plástica da face, que não existe, Sim. mas poderia existir. Aí, como não existe, olha aí. Hoje é o campo de todo mundo. O que acontece? Não existe. Aí o que acontece? A harmonização orofacial. Então... Aí há processo do Conselho Federal de Medicina contra o Conselho Federal de Odontologia, porque a odontologia tomou conta dessa área. Por quê? Porque houve morosidade em admitir que a especialidade cirurgia de face era uma especialidade. Cirurgia de face, plástica, dermatologia, cabeça e pescoço e agora buco-maxilofacial. Porque, de uma certa forma, essa morosidade nesses entendimentos quebrou as fronteiras ético-legais das profissões. Uma das dificuldades da Codami, antes de entrar nas punições, eu não esqueci das punições do médico,
é quando chega uma publicidade de uma clínica, olha, a clínica está fazendo isso antes e depois, não sei o que lá. Aí quando a gente vai ver, a gente não sabe se é um consultório médico, se é um salão de beleza, se é um salão de manicure, se é uma academia de ginástica, Laboratório. se é um laboratório, Seu consórcio. se é um consórcio. A gente não sabe nada. A gente leva um tempo para lotérica. descobrir. A gente leva um shopping, a gente leva um tempo para descobrir o que é. Como é que pode? Antigamente todo mundo ali é uma clínica. Ali é um consultório de odontologia. Ali é um salão de beleza. Ali é uma moça que pinta as unhas. Agora está tudo num canto só. Então, aí temos problemas. Aí vem as franquias. Aí nós temos... Você falou de tricologia, né? Saiu agora uma franquia, né, de transplante capilar. Sim. E tá bombando na Mas propaganda isso aí, aconteceu por conta da morosidade. Você vai ver, anote aí, que tá gravado, não tá? Que essas especialidades o Conselho Federal vai apressar. A regulamentação. Porque você vai ter que ter a prova de título nessa área. Entendeu? Como não tem, tudo que você deixa, você sabe muito bem no direito, que você deixa sem regramento, sem proibição, as pessoas permitido. Tomam conta, é permitido e vão fazendo e acabou. Punições que os médicos podem ter por estar fazendo publicidade irregular. Principais. Especialidade que não tem. Fotos de anos depois. Dizer que é o melhor. Dizer que é referência no Brasil. 100%. Dizer que os seus resultados são 100%. A medicina é uma profissão de meios, não é uma profissão de resultado. Quando você diz assim, você vai ficar curado, se eu disser, você vai ficar curado da depressão, e o paciente com 2 meses chega, doutor Gustavo, estou triste do mesmo jeito, vou lhe processar. Ele pode me processar. Porque eu ofereci a ele, na cara dele, um resultado. Eu não posso oferecer resultado. Então, oferecer resultado, dizer que é o melhor, dizer que foi o primeiro no Brasil, né? Que é o único que conhece aquela técnica. Resolve, que o tratamento dele é superior, que criou um método que não é reconhecido em canto nenhum do mundo, só na cabeça dele. Entendeu? Então, isso vai... E o sensacionalismo que chega, não sei nem dizer, é tamanha criatividade das pessoas, não é? Então, juntando isso tudo, principalmente que está nas redes sociais, o rastreio principal são nas redes sociais, você pode responder uma sindicância, que é um primeiro momento, uma investigação informal, que agora, doutor Renato, o sindicante, o médico, o conselheiro, não precisa chamar o médico para se manifestar. É o sindicante que resolve se vai lhe dar a chance de você se manifestar. Sim. Porque se você achar que é muito assintoso, você já manda direto para a Câmara de Sindicância, que é o segundo passo. Essa Câmara de Sindicância, que já são com mais conselheiros, que geralmente são 10 aqui, não é que são 4 câmaras, vão avaliar se aquilo passa para processo ou não. Então, se na votação, não, realmente o relatório do sindicante decidiu que é processo, aí você vai ser processado. O processo, ele já é igualzinho, né, na justiça comum. Você vai ter o direito de uma defesa prévia, o direito de advogado, aí vai ter um julgamento. Nesse instrução, instrução, vai ter alegações finais. Testemunhas, alegações finais, etc. Aí chega o dia do julgamento. Está lá um médico, que é super constrangedor. Muito. Vamos falar a gente aqui. falou isso na última vez. Eu já participei. É muito constrangedor. Já é uma pena. Já é uma pena. Para o médico estar ali mesmo. Eu já participei de audiências com juiz, de outras situações na justiça comum, no direito penal, né? Como assistente técnico, com promotor apontando o dedo para o médico. E não acho que chega a 1% do constrangimento, que é um processo ético-profissional. Por quê? Porque no conselho você vai ter os seus colegas. Lá é um juiz, é um promotor, um advogado, fica ali naquela mesa, 10, 5, 6 pessoas. E é o que o Sidney falou. E se ele fez uma coisa grave, aí que é constrangedor mesmo. Aí você tá, todo mundo, quando era presencial, apesar de que no online... mas o presencial é muito forte. Não, é um baque emocional. Todo mundo de bata, numa mesa em forma de U. Brasão da República, uma coisa muito solene. De bata, olhando fixamente para você. Às vezes o assinto, o erro, vamos dizer assim, a infração é tão grave, gritante, que alguns colegas
se inflamam, né? Principalmente quando Colegas do conselho. do próprio conselho, os conselheiros ficam revoltados quando vê um erro médico, por exemplo, né? E a pessoa sustenta Causou um dano muito grave para o paciente, um óbito. Não é? Um óbito. Então, os humores vêm à tona, não é? É muito constrangedor, as opiniões sobre o seu ato. Eu nunca tive essa experiência de ter um julgamento. Já fiz várias defesas de médico, né, no conselho. Eu acho que é porque os clientes que me procuraram, assim, Deus colocou as pessoas com mais razão para mim, né? Mas eu nunca peguei nenhum caso assim de um médico que realmente pisou na bola, cometeu um erro gravíssimo. E eu tenho essa experiência de ter um conselheiro já inflamado. Mas acontece. Não é nunca tive isso. Principalmente quando tive o contrário já. De eu fazer a defesa e um conselheiro dizer que ele tinha razão, acontece que também. O sistema ali causou aquele problema. É um erro institucional, é um erro médico. Isso. Agora tem situações que não podem deixar de ser comentada no mérito. Sim. Né? Porque assim, você, graças a Deus, é uma pessoa orientada. Mas assim, quando a defesa insiste que a pessoa está certa... Quando é notório que é balela. Quando é uma coisa assim, assintosa, fica difícil. Por isso a importância, eu vou defender você, a importância de ser especialista em direito médico. Eu não confiaria em outro profissional do direito que não fosse especialista em direito médico, além de você. Por quê? Porque o criminalista ele não vai entender. Não. O civil, só civil, também não. O rapaz que se formou semana passada e é sobrinho do médico, é filho, também não vai entender aquele rito. A gente estava falando no último episódio sobre isso, sobre publicidade médica, e lembra que a gente falou assim, que é preciso entender como o conselho pensa. Porque eu tive um caso de uma médica que está sendo processada na CODAMI e virou um processo ético. E eu tenho a impressão que virou um processo ético por causa da primeira defesa que ela fez. O colega que fez a defesa dela, argumentou muito bem, na manifestação escrita, fez uma peça jurídica maravilhosa. O cara escreve muito bem, fundamentou muito bem, mas ele bateu de frente com o conselho. Não pode. Com o conselho? Ele bateu de frente com as regras, com o conselho, com a forma como o conselho pensa. Então, não vai adiantar. Você tem que entender como é que a banda toca. Por isso que ele frisou isso que... Por isso que assim, tem que ter uma pessoa dentro do direito. É a mesma coisa você chegar e colocar em xeque o valor da Constituição. Não é? Você não pode dizer, não é direito de nenhum cidadão ser atendido pelo SUS, não é dever do Estado. Como? Está dizendo na Constituição que é dever do Estado. Você não pode bater nisso. Coisas pétreas. Você não pode discutir que a medicina não é uma profissão de meios, é uma profissão de resultados. Você não pode discutir isso. Você não pode ir nem contra o sigilo médico. A jurisprudência dos tribunais já tem entendido que... Eu discordo. Do quê? Tem entendido que a atividade médica com fins estéticos é uma obrigação de resultado. Eu discordo porque cada paciente tem uma condição anatômica diferente. E tem assim... Mas já é concluso no Conselho Federal de que a medicina é de meio mesmo. Mesmo que seja oferecido um resultado. Para o Conselho não é uma relação de consumerista. Mesmo que seja oferecido um resultado, como a cirurgia plástica, por exemplo. Mesmo assim, ela é de meio. Ela não vai saber como vai se comportar aquele pós-operatório. Se o paciente vai obedecer aquilo tudo, como é que vai ser a cicatrização dele? Que é um indício que não é uma relação consumerista? Diga, pacientes, no plural, com transtorno mental, que fazem cirurgia plástica, ficou perfeito, mas o transtorno mental dele não entende dessa forma. Sim. Tem uma dismorfofobia. Claro. Também. Muito tem isso. Muito comum em nariz. Que é onde o transtorno do dismorfo corporal tem mais, assim, a visão... É o caso de Michael Jackson. Não é? Pois é. Então, assim, voltando a... Mas só uma complementação. A maior prova de que o Conselho realmente não aplica o Código de Consumidor na relação médico-paciente é o relatório da sindicância considerar inepta a denúncia, ou seja, não aceitar a denúncia, que não tem prova nenhuma.
Se o paciente diz, o médico fez tal coisa comigo e não tem nenhum indício de prova, a denúncia vai ser arquivada. Na justiça, às vezes, não. Nem Na justiça vira. O próprio regedor não aceita. Pronto. Na justiça, não. A relação médico-paciente para o judiciário é uma relação de consumo, artigo 14, parágrafo 4º, tem que ser avaliada a culpa do médico, subjetiva, e o médico tem que provar que não errou. É a inversão do ônus da prova. Exatamente. Pois é. Então, as punições dentro desse contexto constrangedor que nós estamos falando... Vamos para as punições. Vai falar o advogado do médico, né? Depois vai falar o advogado... Você quer falar das penalidades? Da parte, quer dizer, são o que pode acontecer? As penalidades, as alíneas, Aí tá lá o médico, o denunciante, que às vezes é o próprio conselho, que a gente chama de ex officio, que é quando é dever de ofício da instituição. Aí os conselheiros, cada um pode, se todos estiverem presentes, cada um pode opinar, ou então ninguém opina, é aberta a palavra, aí tem várias opiniões, aquilo é extremamente desgastante, até que chegam os votos. Então o voto pode ser pela absolvição, tá? E pode ser pela culpabilidade. Pronto. Então, uma vez absolveu, ótimo. Entre aspas, que houve um dano psicológico ao longo de muitos sem anos. dúvida, Você passar por aquele constrangimento todo já é mas tem a culpabilidade, que ainda é pior. Aí dentro das culpabilidades, que a lei é de 57, são 5. Que isso é uma coisa que eu acho, que é uma coisa que eu discordo completamente, né? Mas que a lei há uma tendência de mudar. Eu já soube que vai ter tentativas também, um spoiler, a tentativas de mudança dessas alíneas de culpabilidade. Que a primeira é uma advertência reservada. A segunda é censura reservada. Agora me diga primeiro, qual a diferença da advertência? Exatamente. Era isso que eu ia falar agora. Qual é a diferença das duas, Em 1957, existia diferença do ponto de vista moral. Porque uma coisa era você ser advertido, você receber uma carta, poxa, fui advertido. Você passava um mês chorando. Você acha que um médico chora por conta disso? Recebeu uma cartinha que só ele... Vou dizer, não sei. Ainda nessa questão da publicidade, né? A gente vai ter uma resolução que vai dar uma mudada nas regras. Por exemplo, não poder fazer publicidade com um aparelho. Aí a nova vai permitir... Permitir, mas tem que só falar o que tem na bula do aparelho. Exato. Você não pode digamos que o médico que está sendo processado tenha essa pecha, né, de que transgrediu a resolução 1974 por causa de publicação com aparelho. Nesse caso vai ser arquivado, né? Você sabe que vai ser arquivado. Era isso que eu ia perguntar. Se o processo ético, no caso, for em cima disso, ele vai ser arquivado. Não vai virar uma advertência confidencial, não. Não, vai ser arquivado. Arquiva. Porque nós arquivamos quando teve o cartão de desconto. Salvo engano, tinha 2 processos lá. É arquivado. Entendi. Pelo menos... por analogia, o que aconteceu nas resoluções de preço, na resolução que caiu a questão do... que o CAD foi lá e resolveu que o médico pode se colocar o preço. Eu achei que o processo ia continuar. Não, foram e arquivados. O conselho iria fazer uma reunião para dizer, olha, mudou a legislação, você foi processado por isso. Não, né? Você que já tenha tido julgamento, entenda só, se já teve julgamento... Não, durante o... ainda vai ter. Não, é arquivado. Não, vai arquivar, mas desde que obedeça aqueles critérios novos. Sim, claro. Não, aí vai ser arquivado. Mesmo que a questão do cartão de desconto, que não era permitido, passou a ser permitido, existia um processo sobre isso e foram arquivados. Isso aí, eu acho que, por analogia, vai ser arquivado. Tudo bem, então, antigamente, ser censura e advertência. Ser advertido era uma coisa assim, você ficava triste e tal, recebia uma cartinha, você escondia assim, ninguém sabia entre aspas, né? Aí você se sentia triste. Agora, a palavra censura deixava você já com o humor deprimido por mais tempo. Hoje não existe essa distinção, porque isso vem da escola. Você vai ser advertido, você vai ser censurado. Antigamente, não é? E o código, por algum motivo, eu nunca soube porquê, colocou advertência e censura. Que do ponto de vista pedagógico é a mesma coisa hoje em dia, você ser advertido ou censurado reservadamente. Então, há uma tendência que essas duas
alíneas A e B se tornem uma só. Vamos lá, A vamos pra advertência frente. seria, olha, você está no limbo de cometer uma infração ética, talvez. Não, a advertência, assim, sua infração foi leve, o mundo não precisa ficar sabendo. A advertência é reservada. Na censura, você cometeu uma infração, mas a gente não vai dizer para ninguém. Assim, é muito subjetivo a advertência e censura. Agora, a censura pública Aí já é outra história. para a linha C. Uhum. Isso tudo vai ser votado lá, entre os colegas. A linha C é censura pública. Doutor fulano de tal cometeu isso, e o conselho julgou lá culpado. Todo o mundo vai saber. E vai saber aonde? Todo mundo vai saber? Todo mundo vai saber no Diário Oficial, que ninguém lê, mas vai saber no site do Conselho Regional e Federal. Então lá um paciente pode entrar e ver que seu nome está fichado. Sem contar que se ele for processado de novo E por qualquer coisa, ele é aquele cara que já foi processado. Exato. Né? Foi reincidente. É reincidente. E entenda que as pessoas podem fazer o print desse lá no site do Conselho, dessa penalidade C, a pública, e colocar nas redes sociais. Aí é um problema do... A sociedade faz o que quer depois que cai na rede, não é verdade? A informação se torna Então, pública e não tem muito problema. cuidado. Não pode ser nas redes sociais do Conselho, mas no site tem que ser. Entenda, antes era ou não sei o quê, agora tem que estar no site. Então vai estar lá no site. Porque assim, antes era jornal de grande circulação, Que ninguém lê. site e diário oficial. Agora é só diário oficial e site. Porque jornal... Outra coisa. Então vamos para a D. A D já é uma suspensão do exercício profissional por 30 dias. Que é outra... No mínimo, né? Assim, por 30 dias... Por 30 dias. Ela fala até 30 dias. Até 30 dias. Então que muita gente diz que é uma férias. Realmente, naquela época... Eu já escutei alguém dizendo é melhor essa. Naquela época, 30 dias era assim o fim do mundo. Você chegar no hospital, não, doutor, não está vindo trabalhar porque... Tomou uma punição do CRM. Porque era colado nas paredes do hospital. Inclusive ainda é. Para colar nas paredes dos hospitais, deixar público nos hospitais em que a pessoa trabalha, no consultório, não sei o quê, mas isso não é feito a contento. Né? Mas ainda existe. E a última é a cassação. Aí você veja que a linha é. Você veja o salto, que é você 30 dias e ser cassado. Então, eu sou a favor de uma reformulação dessas penalidades. Né? Mas tem as medidas, tem as medidas, como é que chama? Cautelares. Não tem de 30 a 180 dias, não? Cautelar, não tem de 30 a 180? Não. Nas cautelares. Até 30. Até 30. Mas assim, cautelar, o instrumento cautelar, ele tem sido banalizado. Ele tem sido utilizado para punir o médico exatamente nesse espaço entre 30 dias e cassação. Mas o instrumento cautelar é por outros motivos. Sim. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo. O médico que está alejando os pacientes. Um médico que está com transtorno mental. Sim. E é notório que ele está, sim. Está dando plantão, todo plantão, ele chega lá com um surto psicótico, vendo passarinho voando dentro do hospital, dizendo que vai fazer isso ou aquilo. Aí um instrumento muito bem adequado para a interdição cautelar. E aí a atenção psiquiátrica ao médico, né, a questão do burnout Sem dúvida. Mas você voltando à penalidade, você veja a diferença de 30 dias para ser cassado. É muito grande. Então, às vezes 30 dias é pouco, o que é que acontece? As pessoas acabam voltando para ser cassado. Aqui não tem muito, porque o nosso conselho tem 7 mil médicos. Em São Paulo tem 150 mil médicos. Então, São Paulo caça médico com muita facilidade. Mas os conselhos menores, como o nosso, vai começar a caçar. Por quê? Porque a questão não é mais percentual, é de números absolutos. À medida que você tem mais escola médica, concorda? Você vai tendo mais escola médica. Antes, na minha época, se inscreviam 80, 90 médicos por ano no conselho. Se inscreviam. Agora são quase 700 médicos novos por ano no conselho daqui. Então, a tendência de ter mais erros em números absolutos, em ser percentuais, é maior. Concorda? Eu já estou pegando erros mais gritantes. Mais gritantes. Então, assim, tem que ter uma linha, por exemplo, suspensão por 2 anos, e que seja atrelado
a um formação. programa de capacitação. Eu acho que isso seria uma modernização importante no código. Mas nós estamos ainda longe disso. Ou então, Vai a acontecer, própria mas mudança estamos longe de disso. suspensão de 30 dias a 180 dias. Então, Para não parecer porque que aí... o método está de férias. Porque entenda que a culpabilidade é o quê? Ela não é apenas no sentido individual. Ela vai mostrar para a sociedade que aquilo não é permitido, que aquilo não é bonito. Colocar silicone industrial dentro de casa, como teve médico que fez. Sim. Né? Então, a sociedade quer uma resposta. Isso pode ou não pode? Se o conselho pega leve, é como quem diz, faça aí. Vocês que Entendeu? são da Codami, vocês estão notando um aumento, né, dos processos da parte de publicidade médica? Demais mesmo. E não é só aqui. No Conselho do CREMESP de São Paulo, já é a segunda maior causa de denúncia e o maior tema dos julgamentos. Então, os conselhos no Brasil todo vão ter que se programar para entender como vai ser, por exemplo, um julgamento em publicidade médica, jogar um vídeo durante a sessão de julgamento, para que o conselheiro que vai votar entenda o que foi dito naquele vídeo. Não é? Então, vai ser um audiovisual novo durante o processo. Isso está previsto, né? Isso vai ser previsto nos ritos. Já teve algum processo ético, assim, com punição para um médico que cometeu infração ética de publicidade? Teve, já. Aqui no CREMESP já teve? Já. E sindicâncias são inúmeras. Né? Sindicância eu tem acho conta, que hoje quase todo sindicante, todo conselheiro tem uma sindicância ligada à publicidade. Eu já peguei mais de uma. Não é? Então, assim, é importante que a pessoa... É importante que os médicos saibam disso. Saibam. Porque eles acham que não, porque o processo é sigiloso, aí né? vamos entrar. Tem tempo? Eu falo um minuto. Podemos, a gente estica aqui. A gente já tá chegando nos 55 minutos, mas não tem problema não. Eu sou igual a Enéas, 1 minuto para mim a gente passa do tempo, e depois faz os cortes. 1 minuto para mim é uma eternidade. Vou falar em 1 minuto o que eu quero dizer. Não tem problema não, pode passar o tempo que Nós quiser. temos um código de processo profissional. Sim. O código de processo é diferente do código de ética médica. Como eu te disse, igual ao código de processo civil, igual não, similar ao código de processo civil, que outros países não têm, etc. No Brasil, existe o quê? No artigo 1º, o sigilo processual. Isso. A sociedade vai exigir a quebra desse sigilo mais cedo ou mais tarde. Porque ela quer ver o que está acontecendo. Porque, por exemplo, quando há um crime hediondo, não é? Você tem como colocar lá o nome da pessoa, você acompanha através de um número de processo, todo mundo sabe quem é processado e quem não é? E o sigilo, do jeito que está absoluto, de forma que ninguém sabe quem está sendo processado, dá uma sensação que o conselho não faz nada. Dá uma sensação para a sociedade que é uma autarquia inoperante, que é o maior mito. As fiscalizações do conselho são extremamente presentes. O conselho sabe de tudo o que está acontecendo. Olhe, esse sistema de fiscalização da autarquia e de outras autarquias, ela é muito similar como acontece com a Polícia Federal. Que quando chega em você, ele já sabe, desde quando você era um espermatozoide, até hoje a Polícia Federal já sabe. O advogado de defesa fica até sem muito instrumento, porque a Polícia Federal já tem tanta prova contra você, que fica ali, não é? Aí você vai fazer um acordo de delação para não ser tão pesado. O conselho também. O conselho sabe tudo. Quando o médico chega lá, pela Codami, a gente já sabe tudo da vida dele. Tudo. Ele mesmo diz, né? Tá tudo já. Então não adianta a gente já dizer, sabe quem foi de que tudo. disse? Você. Então é importante, não é? Que se tenha... obrigado. Que se tenha esse entendimento. Tá? E aí a sociedade acha que não se faz nada, mas se faz muito. Tem muito médico sendo processado. Tem muito médico perigando ser caçado. Olha, eu às vezes vou receber o AR, né? Eu vou fazer o controle do AR. Aí eu chego para as meninas do setor de processo, né? Isabelle, Rosiane. E aí eu digo, Isabelle, e o AR já tá junto, né, ao processo?
Aí ela faz, doutor Renato, olha o bolo de AR que eu tenho que juntar aqui. Muita gente. É muita gente. Agora, o que eu digo é o seguinte, aí o que acontece? Se você chegar num nível que o sigilo processual não seja absoluto, por exemplo, quem estiver já em processo é profissional, eu digite o número do CRM do médico no site, e lá tenha fulano de tal, responde a um processo, só isso. Isso já vai dar uma sensação de proteção à sociedade, e a sociedade vai começar... Ó, doutor... Não, e o próprio doutor que estava na iminência de cometer alguma coisa vai dizer, agora eu não vou mais fazer. Vai aparecer meu nome ali, né? Porque, infelizmente, ela disse, mas Gustavo, é pétreo. O sigilo, estou falando do sigilo médico, estou falando do sigilo processual. É pétreo. Mas aí você tem que ver que nós estamos cada vez mais trabalhando no sentido de portal da transparência, no sentido de... Não é isso? No sentido de que é de informação à saúde. Então, sabe o que eu noto? Mas ninguém sabe se isso vai acontecer por conta da medicina, que é uma coisa... Eu tô falando a publicidade dos 50 processos, nos processos judiciais, né? Hoje em dia, o paciente ele procura e ele encontra o nome do médico lá no sistema judicial quando ele é processado. Sim. Então, o que eu noto, eu disse isso hoje para uma médica, acho que metade dos atendimentos que eu faço de erro médico, de acusação de erro médico, metade eu estou fazendo acordo. Porque o médico não quer ser processado. Então, ele fica com aquela vontade de procurar o paciente para dizer, peraí, vamos resolver. Antes que vire uma publicidade do problema. Então, aí o sigilo é profissional, o processual, eu sou contra abrir tudo. Aí você está respondendo a sindicância, que às vezes a sindicância é informal, não é? Sim. E é uma denúncia absurda. Sim. Aí você acaba sendo penalizado uma publicidade. Mas eu acredito que determinadas situações, não é, deveria o paciente poder acompanhar aquele trâmite, né, como se acompanha na justiça comum. Porque isso não vai ser agora, mas em 50 anos... Acho que menos. Ou menos, isso vai acontecer, porque vai ser um chamamento da sociedade querendo saber o destino do médico que está sob os cuidados dele. Né? Gustavo, uma coisa que você falou aí há pouco no início foi que o Conselho próprio fez uma enquete, né? Como foi uma consulta pública, né? Para novas opiniões, para a inclusão de novos temas, novos artigos. E a gente eu vi até em redes sociais de cirurgiões aqui, que estava dizendo isso. CFM, acorda CRM, vamos mudar isso daqui, muda CRM. Muda né? CFM, mas aí... Quer dizer, para você ver, o que é que o senhor fez, né? Ou a senhora, que eu não sei, fez para mudar, para contribuir, né? Nada. Aí agora quer que mude sem... Não, entenda. O CRM já deu até oportunidade para isso. Outra coisa, sabe que é igual a OAB, é igual a OAB. O que eu mais escuto é a OAB não faz nada. E agora chega, muda Brasil, muda CRM. Vá para a comissão da OAB trabalhar. Faça alguma coisa. Sabe qual é a maior contribuição que o Conselho Federal de Medicina tem? É que ele é feito através de uma eleição. Você faça uma chapa. Pronto, também tem essa oportunidade. Não é verdade? Faça uma chapa, crie uma chapa. É democrático. Os conselheiros que estão lá são eleitos pelos seus pares. Então não há, se você quer mudar, por exemplo, se eu pensava assim, eu acho que... Não, primeiro você tem que criar uma chapa. Você tem que ter 18 documentos de nada consta, será que você tem? Não é para poder ser candidato. Aí vão ter que votar em você. Aí você chega no conselho. Você tem que, vamos dizer, criar uma resolução. Para criar uma resolução no conselho é uma coisa dificílima. É bom até que você diga isso, que muita gente acha que para ser conselheiro é só... vamos chamar fulano. Não é assim. Não, tem uma escolha muito minuciosa. Né? Uma escolha criteriosa. Muito criterioso para chegar lá. Não é? E aí você vai ter que trabalhar, emitir, talvez, sugerir em plenária. Olha, acho que isso aqui deve mudar. Aí vai ser votado. Olha, eu estou na Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Federal de Medicina. A gente tem inúmeras demandas. Mas é lento o processo. Porque depende de muitas cabeças. Tem que se reunir todo mundo. Tem que votar. Aí, não, peraí, não ficou bom esse texto. Vamos revisar. Você veja que o pessoal...
pensa, leva não sei quantos anos para fazer uma resolução ou um código de ética médica, mas quando sair essa de publicidade médica, do jeito que sair, vai ter uma série, né, de críticas a respeito. Deviam ter pensado nisso, deixaram passar aquilo. Sim, sem dúvida. Mas isso Não, é assim, natural, né? Eu hoje estava comentando com o Rubens, que é lá do nosso escritório, que é advogado, eu estava dizendo... Rubens Castro. Exatamente. Eu estava comentando com ele hoje, dizendo assim, que eu estava lendo algumas resoluções, essa da teleconsulta, e eu identifiquei uma falhazinha nessa resolução, né? E aí, ela não protege na teleconsulta, especificamente na teleconsulta, ela não protege que o médico que atende na teleconsulta seja o mesmo na consulta presencial. E qual é a minha preocupação com relação a isso? Os planos de saúde começarem a utilizar as teleconsultas para mandar embora e descredenciar os médicos, né? Deixa um médico fazendo atendimento presencial, por exemplo, em Caicó, um cardiologista, ao invés de ter 10 cardiologistas. Descredencia 9 e deixa todos os pacientes com teleconsulta com médicos aqui em Natal, por exemplo. Então seria um prejuízo para os médicos. A gente vai ter que ver, como uma lei, digamos, vamos ver a aplicabilidade dela. Isso. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas já os planos de saúde já começaram a mexer nisso. Eu li essa semana alguma coisa a respeito disso. É muito lucrativo, né? De que os planos de saúde já querem tornar isso possível, inclusive pagando ao médico a mesma coisa de uma consulta presencial. Ou seja, ele no presencial estaria gastando ar-condicionado, escritório, consultório, uma funcionária, impressora, e ali não. Ora, a resolução fala que tem que ser o mesmo valor, né? Sim, mas o valor já é irrisório. Mas a resolução fala que o médico tem que aceitar. E aí o que a gente está vendo é que o plano vai mandar. Mas aí é que tá. Tem uma outra coisa. Você já percebeu que plano de medicina é a única profissão que o outro chega e diz assim, olha, eu vou lhe dar, o seu trabalho, vou lhe dar isso. Se vire. Se vire. Eu duvido você chegar, um encanador na sua casa, faz um serviço, aí você diz, eu só vou pagar 20. Aí ele quebra você todo. Vou pagar 20, não. Quanto é meu serviço? Seu serviço é 100. Eu pago 100. Você precisa fazer o encanamento dessa parede todinha. Pegue só esse cano aqui. Pegue 20. Aí não, na medicina não. Os planos de saúde chegaram e disseram assim, olha, você vai trabalhar, mas você vai receber isso. Agora, Renato, não é difícil. Você chamou a atenção para a telemedicina. E esse rapaz vai ganhar um RQE de direito médico, viu? Porque é como você falou. Não tem. Como você falou, precisa de entender o rito, precisa de entender todo o maquinário. Mas direito médico não é especialidade médica. Eu sou especialista em direito médico, não é? Sim. Mas eu sou especialista do ponto de vista de pós-graduação, não sei o que lá. Mas eu não posso colocar no meu carimbo que sou, porque não existe. Não, mas eu tô falando, eu tô brincando, como você disse assim, o ideal é que seja um advogado que vá defender o médico dúvida. Que tenha vivência em direito médico, e não aquele que é sobrinho do médico apenado, condenado. A gente defende aqui que o médico siga o Código de Ética Médica, que é a mais do que a obrigação dele. Mas se não der certo, se chegar lá no conselho, pelo amor de Deus, contrate um advogado especialista em direito médico. Porque aqui para nós, os colegas têm vacilado na escolha dos seus advogados. Estou falando com muita tranquilidade aqui. Porque essa coisa, vou botar meu filho, meu sobrinho, vou botar um menino que se formou semana passada. Ou um famoso que não entende de direito. Tem isso também. Tem o famoso que é todo... Não é? Aquela pompa. Nunca perdeu um processo. Nunca não sei o vai perder o primeiro. Cumprimenta todo mundo, parece um pavão, mas não sabe nada de direito médico. E isso é um problema. É a sua profissão que está em jogo. Eu lembro de um julgamento que entrou um rapaz assim, não é? Com toda a pompa do mundo, e eu acho que ele entrou assim, certo de que o cliente dele ia ser absolvido. E saiu com a linha C. Saiu com a censura pública. Então, assim, os colegas conselheiros no Conselho Regional de Medicina são muito bons, né? Nós temos colegas que são muito experientes, que já tiveram cargo, já foram diretor de hospital, diretor de plano de saúde, conselheiro federal. Já foram conselheiro federal, já foram presidentes dos conselhos. Presidentes dos conselhos, então são muito de cooperativa, Então, eles têm uma experiência muito vasta, conhecem, muitos são advogados, inclusive, né? Nós temos colegas, muitos advogados,
formados em medicina e Direito. e que conhece a estrutura judicante muito bem. Então, você tem que ser especialista mesmo, porque é uma pessoa que vai salvar a sua profissão, o seu ganha-pão. Você entrega a qualquer pessoa, ou até não entrega, fica como revel, ou deixa lá sem ninguém, acaba sendo nomeado um defensor dativo, que você não vai saber quem é esse defensor dativo, né? Assim, então não acho legal, não. Fugir é a pior... O pior Escolha. conselho, porque tem gente que diz, não, deixa pra lá, isso vai correr e não vai dar em nada. Como eu disse, nenhum médico bota no seu currículo Lattes que foi processado. Bota? Não bota. Mas é processado. E é considerado culpado. Mas ninguém, no currículo Lattes não tem lá uma aba punições, tem premiações, né? Punições não tem. Não tem. Se tivesse, obrigatoriamente, né? Então, é essa sensação. Por isso que eu falo, será que vamos ter que quebrar o sigilo processual? É por isso que é importante dizer que o Conselho trabalha muito. Eu acho que o Amanhã sigilo... nós vamos ter uma reunião da CODAME. Quer dizer, plenária praticamente toda segunda-feira. Fiscalização quase todos os dias. Sim. Com equipe reduzida, diga-se passagem, mas assim, há um trabalho assim, exaustivo lá. Quando os colegas me dizem, o conselho não faz nada, faça uma chapa, e honorífico, concorra, né? entre, Honorífico, não né? recebe dinheiro nenhum, pelo contrário, a gente tem prejuízo, se for ver, tem prejuízo financeiro. Então, faça uma chapa, concorra e veja como é lá dentro, tá vendo? Não é? Tem uma ação interessante do Conselho, que é na Faculdade de Caicó, Medicina de Caicó, que a gente fez por um tempo, não sei se o colega Cine foi, eu tive a oportunidade de júri simulado. Não fiz. Para os alunos de medicina. Muito engraçado, Sério? interessante. Eu fiz quando era na faculdade. Pois em medicina, um júri simulado. Eu era o promotor. E aprende-se muito. Entendeu? Então, aí a gente pegava o aluno, ia ser o relator, o revisor, coisas desse tipo, não é? E aí eu acho que essas turmas de Caicó entenderam mais ou menos como é a situação. É muito interessante. O professor Carlos Bruno, que é dermato, né, lá da UNP, ele já me convidou várias vezes. A gente já fez, acho que 5 ou 6 encontros com os alunos dele para falar sobre publicidade médica, sobre processo médico. E ele, quando ele me chama, ele reserva 1h30 para a gente falar, e sempre a gente fala por 3 horas. Por quê? Porque os alunos não param de buscar conhecimento. Eles ficam assim, nossa, é a minha chance de ter uma informação. Vamos convidar, Vamos convidar. Bruno para Carlos Bruno, inclusive, eu acho que ele está sendo até um espectador da gente aqui também. Olha, um abraço para Carlos Bruno. Um abraço, amigo. As escolas médicas vão ter que mudar. Por mais que os professores, alguns coordenadores, digam que está tudo bem, não está. O pessoal precisa conhecer o conselho. Tem de formar um médico antenado com a legislação. É necessário que o médico entenda, ele vai trabalhar, é uma profissão, não é? Aí você termina, não sabe, por exemplo, que você tem que dar um plantão, não pode faltar sem justa causa. O número de horas, quantas vezes, você ser processado por omissão de socorro, que você não foi lá. Então nós teríamos que ter disciplinas que abrace direito médico, legislação em saúde e deontologia médica, que é o estudo dos códigos de ética médica. Bioética é importante? Eu dou aula de vez em quando nesses cursos. A documentação médica. Então, é tudo muito espalhado. Prontuário. Tem que estudar prontuário. Caligrafia. Isso tem que ter mais de um... Tem que ser uma disciplina com muitos créditos. Né? Porque nós estamos vendo exatamente isso. Todo esse conhecimento, ou por não valorizar, acaba sendo processado. E pessoas muito jovens. Tá tendo muito. E 2 pontos que eu quero considerar aqui. E quando é idoso? E quando é um médico com 30 anos de medicina, chega lá no escritório dizendo, rapaz, eu nunca fui processado na minha vida. Mas vai ser agora. Vai ser agora porque não teve atenção a essas mudanças. Vai ser agora. Vai ser agora. Tem especialidade que eu digo assim, eu disse isso ontem. Tem médico com mais de 40 anos, 50 anos sendo punido. Obstetra, ou foi, ou está, ou vai ser processado. Obstetra. Não tem... Se você é obstetra, me desculpe.
Os Estados Unidos... É regra, né? é regra. Ou foi, ou está Estados sendo, Unidos, ou né? vai. Porque Mas é o quê? Processado, não é condenado. condenado. Não, Calma, não. isso é Mas muito quando é uma diferente. sindicância, É muito vai. diferente, é. Porque o binômio mãe e Ah, bebê é muito- chama muita duplicam atenção. a chance e o parto é um evento É muito um evento complicado, complicado. né? Então, É. então E a probabilidade façam de... seguro de responsabilidade óbito. Civil. Façam seguro, porque é importantíssimo. Nos Estados responsabilidade- Unidos, praticamente todo médico, ele, por conta como eu falei, nos Estados Unidos, são as juntas médicas do Estado, e o Estado vai mais em cima do médico do que as próprias juntas. Então, por isso, todo mundo tem o seu seguro-saúde lá. Os hospitais nos Estados Unidos só Né? aceitam um cirurgião se ele pagar o seguro. Sabe quanto é que está um Sim, seguro? sim, Sabe quanto é que está um seguro para cirurgião? Porque eu acho nos que lá Estados vai Unidos? solidário por também, ano, né? $100 mil. Ó, porque lá eu acho que vai solidário. Se o médico for processado, o hospital vai junto, né? Provavelmente. Assim, provavelmente. Então, pois é. Então, esse cuidado tem que ter. Cirurgiões, cuidado com o termo de consentimento. Termo de consentimento. Né? Livre, esclarecido. Que não seja um Ctrl-C, Ctrl-V que você encontrou no Não, computador. exato. Que seja personalizado. A gente vai abordar isso aqui, responsabilidade civil, Que você tenha a termo de comprovação consentimento, correta. tudo vai cair aqui nesse podcast, nos próximos Excelente. Esse episódios. canal vai ser um módulo que deveria ter na universidade. Não tem assistindo, você pode A incorporar. ideia é que e a seja ideia de que uma seja forma muito descontraída. absorvida. Eu tenho 2 pontos só para considerar aqui para terminar. Seguinte, há poucos dias, uma colega cirurgiã relatou dizendo, mas o conselho não faz nada. O conselho não faz nada. Eu escuto muito isso da OAB. O Valfredo, o hospital de urgência, tá assim, tá assado, tá desse jeito, e ninguém acontece. Minha gente, não é por aí. Também o conselho não pode chegar e fechar o Valfredo. Já pensou fechar o Valfredo? Não, pode. Não, Doutor Braga disse, vai fechar todos. Braga faz Vai fechar todos. Ele disse pra mim. faz um fechamento Ele disse, a gente vai ter que fechar setorial. Às vezes fecha uma UTI, fecha uma enfermaria, uma coisa assim, chama atenção para ter uma atitude. E outra coisa que eu queria dizer, como segundo ponto, é que também surgiu uma demanda há pouco tempo de que tem um pessoal aí querendo abordar em obrigar, na verdade, como fazer um decreto-lei, uma lei, não sei como é que se chama isso aqui, porque a gente chama sindicância, PEP é uma coisa. Agora, lei, decreto-lei e tudo, é com o nosso professor aqui, Renato. Em obrigar o médico a fazer suas prescrições tudo digitalizadas. Como é que pode? Agora, quer dizer, tudo por escrito não vai ser aceito. Não é para ser aceito. Não tem Canto como, nenhum. Mas é um absurdo. É um pessoal aí daquela mentalidade do lado de lá que tem um negócio, sei não, viu? É porque mas os não- extremos, né? É. Tem pessoas que querem dar uma de atual Lacrando, né? modernizando, lacrando, Lacrando. exatamente. Não, porque o mundo agora é todo digital, né? Mas não é por aí, né? A relação médico-paciente ainda é a mesma. A ideia é analógica, né? Não, vai ser sempre analógica. Nós não vamos virar robôs, vamos? Não. Então nós temos sentimentos, erros, alegrias. Por mais que o paciente chegue e diga a você assim, olha, eu encontrei com isso aqui está dizendo no Google, eu já sabia que essa lesão na pele que chega muito para mim é assim. Eu já vi que era isso. Eu disse, então o Google tratou? Não. Não tratou. Não tratou, Pois né? é. É por isso que você está aqui. Tá certo, Agora, uma que coisa bom. importante dizer aqui, Você não fala aí. que o, Você não fala? que o Conselho Regional de Medicina daqui, ele tem um trabalho com assessoria jurídica excepcional. Sim. E, inclusive, Um abraço para Clevelando. e Thales Barbalho Thales também. Barbalho. tem um trabalho assim reconhecido nacionalmente. Como? Porque ele move ações civis públicas. Sim. A Por dos exemplo, leitos de UTI. Eu tive em Porto Alegre, organizei um congresso lá, e um colega do Amazonas, preocupado com a situação lá, aí o vice-presidente do Conselho Federal, procura o Gustavo, que lá no CREMERN fazem isso assim. Por quê? Nós temos uma ação contra o Estado com relação aos leitos de pé diabético. Os leitos, sim. Chegamos a acordo. É uma proteção da sociedade. E temos também com leitos psiquiátricos, tudo isso o governo do Estado é réu. Viu? E principal na pandemia, para fechar, para lacrar, os leitos de UTI. Ou para foram mitar. complementar. Os leitos de UTI, para bombar, os leitos de UTI
que salvaram vidas Foi. durante a pandemia. Foi, eu vi. Só foram Fantástica abertos essa ação. pela ação do CREMED. Parabéns. Não foi por Parabéns. político nenhum, seja do Estado, Prefeitura ou E surtiu efeito. Governo Federal. Foi uma ação judicial do CREMED que vinha desde 2013 no sentimento de abrir esses leitos. Esses leitos foram abrindo, e na pandemia abriu sob tutela. Não podem ser fechados. Eles abriram de vez. Porque você sabe que o governo pode querer diminuir os leitos, de acordo com a demanda. E o Conselho Regional de Medicina, na sentença, está lá. Então, esses leitos salvaram essas pessoas todas. Eu acho que isso deve muito. Aí a gente tem que fazer menção Isso. ao doutor Giancarlo Cavalcante, Sim. que é médico advogado e hoje vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Sim. Isso. A doutor Marcos Lima de Freitas e o isso. doutor Marco Antônio Jacome Brito, que foram os últimos 2, 3 presidentes do Conselho, que levaram essa Sim, atividade essa demanda. judiciária Uhum. para frente. Foi. Marco Lima teve muito à frente Não desse é? tipo de Então, situação. se não fossem esses presidentes que eu citei, e o Conselho Regional de Medicina, enfim, tinha morrido mais gente. Tinha. Então, você veja como o Conselho ele tem um poder de ação e um respaldo muito grande. Outra bom- ação do Conselho que eu acompanhei, eu fui para uma audiência no CRM falando sobre isso, que o Clevelano estava participando, na época era o Dr. Marcos Lima, o presidente, aí juiz federal, promotor, foi a questão da regulação. Sim, é um outro nó. É um outro nó. Pois é, regulação. são muitas demandas. E é como né? você falou, não podemos deixar de falar, nem esquecer, que Marcos Lima de Freitas, que foi o último presidente próximo passado, né? Sim, o Substituído presidente por na Marcos pandemia. Jacome, substituído agora por Marcos Jacome, né? Uhum. Teve esse empenho muito grande junto com o aspecto judiciário. Sim. Ele teve essa penetrância, ele teve... O Conselho Eu participei Regional de representando Medicina a OAB nessa era questão. muito ignorado antes disso, mal visto ou ignorado. Ah, não, deixa isso. Não, depois disso não. Tornou-se uma entidade até respeitada quando chegava, vamos receber, vamos ouvir, vamos ver o que é que tem, porque tendo em vista esse tipo de poder, de abrir, o de deixar... Amazonas está vindo aqui para receber... É verdade isso? Sim, Aconteceu é ultimamente? verdade. Uma Amazonas Na pandemia está isso vindo. foi muito forte. Foi. Salvo forte engano, a demais. Paraíba esteve aqui para aprender como é que a gente tem feito o serviço da assessoria jurídica, que isso é fundamental. Verdade. E assim, eu acho que a magistratura está abrindo o olhar para isso. Porque assim, sempre teve, você sabe bem, uma dificuldade de diálogo entre o direito e a medicina. É. O direito médico, ele ajuda nisso também. Da gente dialogar sabendo como os trâmites são. Então, o magistrado ele fica mais tranquilo quando a pessoa conhece os dois lados. Né? Porque o conselho tem uma atividade judicante. Então, ele conhece como as coisas funcionam. Né? E aí o magistrado fica com mais tranquilidade. Na área do conselho, o pessoal conhece, tem assessoria jurídica. Então, isso tem sido importante e nós vamos ter uma geração de magistrados mais jovens chegando e mais concurso daqui a uns 10 anos, não sei. Mas os magistrados nessa faixa de 40 e poucos anos já estão muito alerta. Inclusive, quando eu fui presidente da Associação de Psiquiatria, a gente fez um termo, né, de cooperação mútua com a Marne, Sim. que é a Associação de Magistrados do Rio Grande do Norte, Magistrados. e fizemos vários eventos de direito, medicina e psiquiatria. Né? Aqui vai meu alô para o Dr. Patrício Lobo, juiz de direito, que fez agora um livro de internação psiquiátrica. Quer dizer, Sim. e lá estava a Excelente. turma toda. Excelente. Então a gente aproxima, só tem a ganhar o diálogo de fontes. Porque não fica o médico numa parede, o juiz noutra, querendo degladiando, condenar todo mundo. É. Não é mais assim. Há um diálogo melhor. Acho que aqui o Rio Grande do Norte é um estado pequeno, mas que tem feito ações muito interessantes nesse aspecto. Eu acho que o direito enxergou como na atividade médica, ou no conselho, nesse tipo de situação, um braço ativo, forte e do seu lado, porque ele também era muito cobrado. O direito era muito cobrado, não sei na pessoa de quem, de qual tribunal, o que é, que chega lá para cobrar promotoria. Cadê isso, isso, isso?
e eles ficavam, e agora? A gente não sabe. Então, encontrou um braço amigo. A saúde é um direito fundamental, que né? entende. É uma das maiores causas e os de médicos judicialização encontraram é a saúde, também, no direito, na promotoria, uma forma de beneficiar a sociedade, que é uma das funções do Exato. Ter conselho. direito é ter saúde. Sim. Não é? Então, você desprovido de direitos, você tem menos saúde. Você com mais direitos, você tem saúde. Você veja os autistas. Ave Maria, tá, Não é? é uma A briga briga grande. feia. É uma coisa- Mas eles estão buscando o quê? O direito. É. À medida que eles buscam o direito, eles estão buscando o quê? O seu tratamento, a sua saúde. Então, não há assim, a engenharia. A engenharia também é saúde. Se eu tivesse feito uma ponte organizada com as telas de proteção na planta, tudo bonitinho, não tinha tido o problema de suicídio na cidade. Então, a arquitetura é saúde, engenharia é saúde, direito é saúde. Inclusive, né? eu Tudo tá quero já, interligado. de novo, eu já quero convidá-lo para mais um episódio, principalmente quando a gente tiver o mês de conscientização, é o Setembro Amarelo, Setembro, né? é. Setembro Amarelo, que a gente estiver falando sobre o mês de conscientização para o suicídio, porque o Gustavo fez uma palestra lá na UAB fantástica sobre isso, Foi na e a UAB, gente foi. pode ter uma conversa sobre isso também no próximo podcast. Ok, tô Já com está medo de virar convidado, sócio, que eu não viu? tenho dinheiro não, viu? Pra dividir a despesa aqui. Patrocínio Sociedade de Psiquiatria, olha aí. Coisa de louco. É coisa de louco. Ó, já tá botando O slogan. o slogan. É coisa de louco. Mas Vamos- coisa de vamos- louco, todo mundo nosso atingindo tempo o está Glasgow terminando. 15, né? Deus quiser. Tá bom, tá plenamente orientado. Saímos Tá daqui tudo bem com o orientado. Glasgow 15. Saímos. Fezinho em todas as perguntas. E queremos deixar todo mundo também com o Glasgow Se 15 Deus quiser, orientados. todos orientados. Dúvidas vão ser encaminhadas, depois a gente vai criar um canal para dúvidas, Siga né? o nosso Instagram, né? É. Glasgow 15. Inscreva-se também no YouTube, marca Patrocinadores o sino. que queiram ajudar, né? Nosso espaço está aberto também. Entre em contato no direct lá do Instagram, que a gente está aberto a isso também. Então, queremos agradecer a presença do Dr. Gustavo Xavier, uma presença riquíssima aqui e uma conversa altamente saudável. E, Renato, deixo com você as considerações finais. Não, eu só agradecer também. Muito obrigado. Foi muito bom. Né? Já repito, a gente já está convidado para vir de novo. A gente passou muito superficialmente sobre a telemedicina, mas alguns aspectos a gente até chegou a mencionar. Esse assunto da publicidade médica realmente é assunto para mais um podcast até. É assunto para sempre, né? Quando Tem sair a muito resolução assunto. nova, né, a gente já vem com novas Isso. incrementações. E aí a gente um vai assunto tratar altamente sobre dinâmico, isso. que Sim, quando a gente já tiver com novidade, esse podcast já vai ter... Já vai estar vai precisar de obsoleto, atualizações. Vai precisar de atualização, enfim. É verdade. Beleza. Eu queria Muito terminar obrigado. só parabenizando pelo projeto. Claro, fique à Vou vontade. falar aqui do projeto, acho que fundamental. Eu não me lembro de ter outro programa sobre direito médico que eu me lembre assim, nesse formato. Uhum. Eu acho que ele é educativo, muito importante. Daqui alguém desperta interesse em fazer direito médico, Isso, ou exatamente. então se aprofundar, ou então despertar que precisa do direito médico para determinadas situações. A informalidade Não é? faz com que a coisa se torne mais atraente. Isso. Eu quis fazer direito por causa de um livro que tinha para vender em banca de jornal, dessa grossura assim, Conheça os Seus Direitos. Ah, lembro demais que saía... Aí falava de Esse tudo, é o direito de direito. vizinhança, de tudo, falava de tudo. Direito de silêncio, era uma Direito de coisa pra silêncio, comunidade, né? era coisa assim. E isso era uma coisa assim, bem informal, bem descontraída, que me gerou interesse. Então, é importante que a gente tenha essa formatação aqui para poder... Né, Daqui já saiu coisas importantes. gerar esse... Lei o código, Isso. o conselho trabalha, Isso. precisa de um direito... Trabalha para vocês. Pra vocês, Tanto faz né? você ser médico, você Pra da todo sociedade, mundo. cidadão. Então, é para todo mundo. É verdade. E se nada der certo, contrata um advogado com especialidade em direito médico, que não tem outra alternativa. Estamos juntos, Eu fui estamos a Recife juntos. dar aula sobre isso, antes da pandemia, 2019. E meu último slide sempre tem, se tudo der errado, contrata um advogado especialista em direito médico. Porque você não pode estar sua Ótimo. profissão na mão de qualquer um. Show de bola. É isso. Show de bola. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, Gustavo. Valeu, Valeu, abraço. Cid. Um abraço. Abraço. Tudo de bom. Valeu. Um episódio fantástico. Até a próxima. Até a próxima. Tudo de bom.